Petrus usou sua própria chave para abrir a porta da garagem. Não estava ali pequeno carro conversível de 2 lugares que Bill sempre usava, mas o carro grande, o sedã, estava. Ela saiu de ré, desceu do carro um instante, voltou atrás a fim de fechar a porta da garagem. Havia em torno disso o mesmo sentimento de irrealidade de antes, uma espécie de fantasia, de sonho, um estado de sonambulismo, embora em plena consciência. O tic-tac para o piso da entrada da garagem ainda era de outra pessoa, embora fosse dela mesma, ressoando embaixo dos seus pés. Era como se Petrus tivesse experimentado uma violenta ruptura na personalidade. Em um dos seus eus, aterrorizado e indefeso, contemplasse um fantasma assassino brotar da fenda e dar início à sua caçada mortal. Ela só conseguia seguir os passos dessa coisa escura. Esse outro eu não podia recapturá-lo nem absorvê-lo uma vez solto. Daí, talvez, a objetividade distanciada dos passos, a reprodução especular dos seus próprios movimentos. Entrando de novo no carro, ela foi de ré até a rua, alinhou e deixou que seguisse adiante. Não de forma brusca, mas com a suave progressão de um motorista com perfeito domínio de seus movimentos. Outra mão, não a sua, tão firme, tão segura, tão pura, lembrou-se de baixar a trava da porta e conservá-la fechada e segura, com um ágil toque da mão. Do lado de fora as luzes da rua passavam correndo por ela, como bolas luminosas, vindo em sua direção numa pista de boliche. Mas cada lance era um erro de pontaria. Elas passavam ora longe demais de um lado, ora longe demais do lado oposto. Ela mesma e o carro eram o pino mestre, no centro da pista, que as bolas nunca conseguiam derrubar. Petrus pensou, deve ser o destino jogando boliche contra mim. Mas eu não ligo, podem me atacar à vontade. Em seguida o carro parou de novo. Era muito fácil ir adiante para matar um homem. Ela não refletiu sobre aquilo com atenção, para ver como era. Não importava como era. Ela ia entrar lá e ia acontecer lá dentro. Pisou o acelerador de novo, passou pela porta e dobrou a esquina. Ali fez a volta, pois a rua era contramão. Virou o carro para a direção de onde havia acabado de chegar. Manobrou para cima da calçada e parou ali, fora de vista. Pegou sua bolsa no banco de lado, como faz uma mulher quando está prestes a sair de um carro, e segurou-a debaixo do braço. Desligou a ignição e saiu do carro. Caminhou de volta dobrando a esquina para o local de onde acabara de vir, com os passos ligeiros, preocupados, de uma mulher quando volta para casa tarde da noite, ansiosa para sair da rua. Vemos muitas vezes mulheres assim, preocupadas consigo mesmas, com uma concentração redobrada, pois sabem que à noite correm um risco maior de serem abordadas do que durante o dia. Petrus se viu sozinha em uma faixa sombria e noturna da calçada, diante de uma construção desconexa e híbrida, de 2 andares, metade comercial, metade residencial. O andar térreo era uma sucessão de lojas apagadas. O andar de cima, uma longa fileira de janelas. Via-se a forma branca de uma garrafa de leite em uma das janelas. Uma delas estava acesa, mas com a persiana abaixada. Não a janela que tinha a garrafa de leite. Entre 2 lojas, meio escondida, quase secreta em sua descrição, havia uma porta ornamentada com pequenas placas de madeira entrecruzadas, formando um desenho igual ao de um waffle. Essas placas eram perceptíveis porque havia uma luz frouxa em um saguão por trás da porta, fazendo todo o possível para atravessar a escuridão. Petrus se aproximou-se da porta, tentou abri-la e a porta foi para trás sem a menor resistência. Não tinha tranca, era apenas para manter as aparências. Dentro havia um aquecedor enferrujado, uma escada de cimento que levava ao andar de cima e ao lado, logo no início da escada, uma fileira de caixas de correio e botões de campainha.
O nome dele estava no terceiro botão que Petris verificou, mas riscado por cima do cartão do inquilino anterior e não com o cartão próprio. Steve tinha rabiscado com o lápis o nome do antigo locatário e depois escrito o seu nome embaixo, Sr. Georgeson. Não estava muito claro. Ele não fazia nada direito, exceto esmagar a vida dos outros. Isso ele fazia muito bem. Era um especialista. Petris subiu a escada e seguiu pelo saguão. Era um lugar mal construído, com ar de instalação provisória. Durante a escassez da guerra, devem ter suprimido o sótão ou a área de depósito das lojas que ficava embaixo, improvisado esses apartamentos em cima. Que lugar para viver, pensou ela, de modo sombrio. Que lugar para morrer, pensou ela, sem nenhum remorso. Dava para ver uma réstia de luz por baixo da porta dele. Petris bateu, depois bateu de novo, suave como da primeira vez. O rádio estava ligado lá dentro. Dava para escutar nitidamente através da porta. Petris ergueu a mão e alisou o cabelo para trás enquanto esperava. Uma mulher alisa o cabelo, se preciso, apenas antes de se encontrar com alguém, ou quando alguém venha ao seu encontro. Por isso ela alisou o cabelo, agora. Dizem que a mulher fica apavorada numa hora dessas. Dizem que fica dominada por uma excitação incontrolável. Dizem que fica cega pela emoção violenta. Dizem, mas o que eles sabem? Petris não sentia coisa alguma. Nem medo, nem agitação, nem fúria cega. Apenas uma determinação surda e penosa a dominava. Ele não ouviu ou então não ia abrir a porta. Ela tentou girar a maçaneta e essa porta também, como a outra, lá embaixo, estava destrancada. Abriu-se. Por que não estaria aberta? Raciocinou Petris. O que ele tinha a temer dos outros? Não eram os outros que tomavam as coisas dele, mas ele que tomava as dos outros. Petris fechou a porta depois de entrar, a fim de manter o assunto apenas entre os dois. Steve não se mostrou aos olhos de Petris. O quarto estava impregnado da presença dele, mas era um apartamento de 2 cômodos, quarto e sala, e ele devia estar no cômodo seguinte, devia ter ido para o quarto quando ela chegou. Dava para ver a luz oblíqua vindo através da porta. O paletó e o chapéu que ele tinha usado no carro, com ela, essa noite, estavam jogados numa cadeira. O paletó atravessado no assento, o chapéu largado por cima. Um cigarro que ele não apagara de todo, poucos momentos antes, se achava em um cinzeiro de vidro, queimando teimosamente. A bebida que ele começara a tomar e depois abandonara no meio, ia voltar a qualquer momento para terminar. A bebida com a qual ele estava celebrando seu êxito dessa noite se achava na beirada da mesa. O bloco branco do gelo, ainda não derretido, vigiava por trás do vidro, através do uísque cor de palha no qual boiava. A visão daquilo trouxe à sua memória a imagem de um quarto alugado em Nova York. Ele tomava seus drinks diluídos, gostava de bebidas fortes, mas tomava drinks diluídos quando bebia o seu próprio whisky. Assim tem sempre um pouco mais para depois, costumava dizer para ela. Agora não teria mais. Era o seu último drink. Você deve ter tomado whisky puro, pensou Petri consigo mesmo. Devia mesmo. Pensou ela implacável. Uma espécie de rangido a incomodava. Uma pulsação, algum tipo de dissonância. Era para ser música, mas nenhuma música chegaria até Petris na forma de música, do jeito que ela se achava agora. A hipertensão dos seus sentidos filtrava a música em um som semelhante a uma escova friccionada numa folha de Flandres, coberta de estrias. Ou talvez a ideia passou pela sua cabeça. Aquilo estivesse dentro dela e não em algum lugar do lado de fora. Não, ali estava. Ele possuía um rádio portátil de pilha junto à parede. Petri se aproximou-se. Che gelida manina. Uma voz distante cantava. Ela não sabia o que aquilo queria dizer. Que gelida manina.
Sabia apenas que não se tratava de uma cena de amor, mas de uma cena de morte. A mão de Petri se deu uma torcida brusca no botão do rádio, como se fosse o pescoço de uma galinha. E sobreveio um estupor de silêncio nos 2 cômodos miseráveis, este aqui fora e aquele outro lá dentro. Agora ele sairia para ver quem havia desligado o rádio. Petri se virou-se para encarar a porta. Ergueu a bolsa diante do peito, abriu a bolsa, tirou a arma e ajustou a mão em torno do cabo, do modo que a mão devia ficar, sem alvoroço, sem o menor tremor. Todos os movimentos com uma coordenação perfeita. Petri se apontou a arma para a porta. Steve, ela o chamou, num tom de voz de conversa, da sala para o quarto, em meio ao silêncio absoluto. Vem aqui um segundo. Quero ver você. Nenhum temor, nenhum amor, nenhum ódio, absolutamente nada. Ele não veio. Teria visto Petri através de um espelho? Teria adivinhado tudo? Seria ele tão covarde assim, fugindo até mesmo de uma mulher? O resto do cigarro continuava a se desfazer em emaranhados de fumaça. O cubo de gelo continuava a vigiar dentro do copo de uísque, quadrado e sem desgastes da erosão. Petri se avançou na direção da porta. Steve repetiu. Sua esposa está aqui para ver você. Ele não se mexeu, não respondeu. Petri se atravessou a porta, a arma virando, à frente dela, como uma espécie de leme em miniatura. O segundo aposento não era paralelo ao primeiro. Ficava alinhado em ângulo reto. Era bem pequeno, apenas uma alcova para dormir. Tinha uma lâmpada no teto, como se uma bolha luminosa se tivesse formado na superfície de cal do teto. Além disso, havia um abajur ao lado da cama de ferro, também aceso, mas virado ao contrário. Estava de cabeça para baixo, a parte de cima voltada para o chão, o fio grotescamente dando voltas no ar. Ela o surpreendera no momento em que se aprontava para dormir. Sua camisa estava jogada na extremidade da cama. Era tudo que ele havia despido, e agora ele tentava se esconder de Petri, em algum ponto do chão, embaixo da cama, no canto do quarto. A mão despontava sob a cama. Ele tinha se esquecido de ocultá-la. Agarrando o lençol, repuxando o tecido em dobras compridas e enrugadas, e via-se a ponta da cabeça enfiada sob a cama. Só uma pequena parte da cabeça, curvada no esforço de se esconder, mas sem conseguir se inclinar o suficiente. E então, no lado oposto, embora não se visse a outra mão, mais rugas repuxadas corriam sobre a beirada do lençol em um ponto, como se a outra mão estivesse em algum lugar ali embaixo, fora de vista, se agarrando com força à vida. E quando Petri se olhou para o chão, na extremidade oposta da cama, avistou a ponta de uma perna, estirada para o lado, numa postura relaxada e frouxa. Não se via outra perna. Devia ter ficado mais encolhida, junto ao corpo. Levante-se! Exclamou com zombaria. Pensei que eu odiasse um homem. Agora já não sei o que você é. Contornou o pé da cama e as costas dele se tornaram visíveis. Não se mexia, mas todas as linhas do corpo exprimiam um impulso reprimido de fugir. Petri se abriu a bolsa, puxou algo de dentro e jogou sobre ele. Aqui estão os $5 que você me deu. Lembra? A nota caiu sobre as espáduas de Steve e ficou ali, aberta, atravessada, sobre a sua espinha, apoiada na curva acentuada que suas costas formavam, parecendo estranhamente um rótulo ou uma etiqueta mal colada sobre ele. Você ama tanto dinheiro? Disse Petri com sarcasmo. Agora, aqui estão os juros. Vire-se e pegue. Petri se atirou antes mesmo de saber se ele ia virar, como se houvesse uma espécie de senha naquelas palavras para que a arma disparasse por conta própria. Sem esperar por ela, a explosão a surpreendeu. Sentiu a vibração subindo pelo braço inteiro, como se alguém tivesse desferido um golpe contundente no osso do seu pulso, e o jato de fogo que brilhou por um momento na ponta do cano a fez piscar os olhos e desviar a cabeça para o lado, de modo involuntário. Ele não se mexeu. Nem sequer a nota de $5 saiu das suas costas.
Ressoava um gemido grave e estranho, proveniente da haste tubular que formava a cabeceira da cama. Como ocorre como uma vibração vai diminuindo pouco a pouco, e havia uma cicatriz negra no reboco da parede, bem ao lado da cabeceira, que parecia ter acabado de nascer assim que os olhos de Patrice a descobriram ali. A mão de Patrice estava agora no ombro de Steve, ao passo que a sua mente tentava dizer: eu não. Ele virou-se, mole, acachapado ao chão, de uma maneira quase brincalhona, como se Patrice ameaçasse fazer-lhe cócegas e ele tentasse evitar. Um gracejo indolente era o que a atitude do homem parecia exprimir. Havia até uma espécie de sorriso cortando sua boca como um talho. Os olhos dele pareciam fixos em Patrice, fitando friamente com aquele mesmo ar zombeteiro e distante que sempre mostraram diante dela, como se dissesse: e o que você vai fazer agora? Mal se podia dizer que havia algo errado com ele, apenas um risquinho escuro no canto exterior de um dos olhos, como um remendo de couro usado em lugar de um esparadrapo, como se ele tivesse machucado ali e depois houvesse coberto a ferida. E no ponto onde sua cabeça estivera pousada de encontro à espessura lateral da roupa de cama, havia uma mancha peculiar, as bordas com uma descoloração maior do que o centro. Alguém gritou no pequeno cômodo isolado, não um grito esganiçado, mas com uma torção gutural na voz, quase como o latido de um cão aterrorizado. Devia ter sido ela mesma, pois não havia ali ninguém para gritar senão ela. Suas cordas vocais doeram, como se tivessem sido esticadas até romper. Ai, meu Deus! Ela soluçou a meia voz. Eu não precisava ter vindo. Afastou-se dele, assustada, com passos trôpegos. Não era aquele pequeno risco brilhante, aquela mancha cor de piche. Tampouco o jeito como ele se achava caído, relaxado e mole, como se os dois tivessem se divertido muito. Agora ele estivesse exausto e achasse que exigiria um esforço demasiado levantar-se para ver Patrice sair. Eram os olhos dele, que a feriam de medo, como facas, cada vez mais, até que o pânico caiu de um jato sobre ela, como se jorrasse de um chuveiro. O modo pelo qual os olhos pareciam cravados em Patrice, o modo pelo qual pareciam seguir seu movimento para trás, passo a passo. Patrice tentou desviar-se um pouco para o lado, mas isso não a desviou dos olhos dele. Tentou desviar-se um pouco para o outro lado, mas isso também não a livrou do seu olhar. Com desprezo, superioridade, ironia até o fim, sem a menor ternura por ela, jamais. Na morte ele olhava para Patrice, da mesma maneira que a olhava em vida. Ela quase podia ouvir as palavras arrastadas que acompanhavam aquele olhar. Aonde você pensa que vai? Por que está com pressa? Volta já aqui. A mente de Patrice berrava em resposta. Saí daqui! Saí daqui! Antes que venha alguém! Antes que alguém me veja! Virou-se, passou correndo pela porta, atravessou o outro cômodo, agitando freneticamente os braços, como se houvesse um moinho girando interminavelmente no sentido contrário, tentando puxá-la de volta para Steve, e não apenas um espaço de alguns poucos metros a serem percorridos. Chegou à porta e chocou-se de encontro a ela. Mas em seguida, após o primeiro impacto, depois que o seu corpo foi detido pela porta, em vez de silenciar, a porta continuou a ressoar e ressoar com os golpes, como se houvesse dúzias de Patrice arremetendo de encontro a ela em uma sucessão interminável. Madeira não bateria com tanta força. Madeira não faria tanto barulho. Suas mãos subiram até os ouvidos e o taparam. Ela estava ficando louca. Os estrondos não se passavam e não se faziam esperar. Eram agressivos, contundentes, contínuos, já soavam ferozes e alimentavam mais ainda sua própria fúria com cada segundo a mais de pausa. Afogaram nos ouvidos dela mesma o seu segundo grito sufocado de angústia. Um grito que continha mais temor genuíno do que o primeiro, ouvido no outro cômodo. Havia pouco. Temor, agora. Não do sobrenatural, mas do pessoal.
um temor mais imediato, um temor mais forte, temor agonizante, temor apanhado numa armadilha como ela nunca antes imaginara que pudesse existir, temor de perder a coisa amada, o maior temor que existe. Pois a voz que soou do outro lado da porta, que jorrou para dentro, abafada, porém, endurecida de tensa impaciência, era a voz de Bill. O coração de Petris soube disso antes mesmo de ouvir o som. E então seus ouvidos o reconheceram no instante em que a voz chegou e as palavras a confirmaram depois de terem ressoado. Petris! Abra! Abra essa porta! Petris! Tá me ouvindo? Eu sabia que achava você aqui. Abra essa porta! Deixe-me entrar, senão eu arrombo! Ela pensou na tranca com um segundo de atraso, pois um segundo antes ele também tinha pensado nisso. Petris se lembrou que a porta estivera aberta o tempo todo, do modo como ela a havia encontrado antes. Petris se atirou contra a porta com um soluço de desespero. Mais tarde demais, no exato instante em que a maçaneta girava e a porta começava a abrir. Não, ela ordenou sem fôlego. Não! Tentou manter a porta fechada com o peso do seu corpo palpitante. Petris quase pôde sentir as correntes da respiração resfolegante de Bill de encontro ao seu rosto. Petris, você precisa me deixar entrar aí. E, entre cada palavra, ela ia perdendo terreno. Seus calcanhares eram arrastados para trás, numa resistência vã sobre a superfície do chão. Agora Bill já podia vê-la, e Petris podia ver a ele, através do vão oscilante criado por suas pressões opostas, alargando-se um pouco, em seguida estreitando-se de novo, para depois se alargar mais ainda do que antes. Os olhos de Bill, agora tão próximos dos olhos dela, transmitiam uma terrível acusação, muito pior do que a do morto lá dentro. Não olhe para mim, não olhe para mim! Ela implorava aos olhos, em desespero, na sua mente. Ah, desviem-se de mim, pois não posso suportar seu olhar. Petris se foi impelida para trás de modo firme e irresistível, e mesmo assim continuava a tentar barrar o caminho de Bill até o fim, depois que o braço dele e seu ombro já se achavam do lado de dentro, puxando insensatamente o corpo de Petris de encontro ao seu, comprimindo as mãos dela até que começassem a ficar lívidas contra a porta. Então Bill deu um golpe de misericórdia àquela contenta desigual, e Petris foi impelida para trás e acompanhando a curva da porta como um trapo de pano ou uma folha colhida no meio do caminho. E Bill estava do lado de dentro, de pé diante dela, seu peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Não, Bill, não! Não! Ela continuava a suplicar mecanicamente, mesmo após a causa da sua súplica já estar perdida. Não entre! Se você me ama, não entre! Fique do lado de fora! O que você está fazendo aqui? Perguntou Bill de forma concisa. O que trouxe você aqui? Quero que você me ame. Foi tudo que ela pôde soluçar, como uma criança atordoada. Não entre. Quero que você me ame. Ele a segurou de repente e a sacudiu com força pelo ombro por um momento. Vi você. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui a essa hora? Ele a soltou de novo. Que é isso? Apanhou a arma, da qual Petris se esquecera completamente em sua perturbação. A arma deve ter caído ou ela a jogara no chão quando veio correndo do quarto. Você trouxe isso com você? Bill virou-se para ela de novo. Petris, me responda, insistiu com uma ferocidade empedernida que Petris se desconhecia nele. Para que você veio aqui? A voz dela continuava a recuar, engasgar na garganta, como se fosse incapaz de vir à tona. Por fim transbordou. Para matá-lo! Petris desmoronou de encontro ao corpo de Bill. O braço dele teve de ampará-la, firme e seguro, para mantê-la de pé. As mãos dela tentaram subir rastejando pela lapela do paletó de Bill, pelo peito da sua camisa, na direção do seu rosto, como um mendigo desesperado suplicando uma esmola.
Um golpe violento da mão de Bill e as mãos dela baixaram de novo. E você? O matou? Alguém o matou. Alguém já tinha matado lá dentro. Ele está morto. Petra se estremeceu e escondeu o rosto no peito de Bill. Há um ponto a partir do qual não é mais possível ficar sozinha. É preciso ter alguém em quem se apoiar. É preciso ter alguém para nos amparar, mesmo que essa pessoa nos rejeite de novo, um pouco depois, e ainda que saibamos disso. De repente o braço de Bill baixou e soltou-a. Era terrível estar sozinha, mesmo que fosse apenas naquele minuto. Petra se pensou como pôde suportar ter ficado sozinha todos aqueles meses, todos aqueles anos. A vida era uma coisa tão louca, era uma coisa tão absurda. Um homem estava morto. Um amor estava aniquilado, extinto. Mas um cigarro ainda expelia fumaça, aceso num cinzeiro. E um cubo de gelo ainda flutuava, não derretido, em um copo de uísque. As coisas que a gente gostaria que durassem, não duravam. As coisas que não tinham importância duravam para sempre. Então Bill voltou, vindo do quarto, parou de pé na porta, olhando para ela de novo. Olhando para ela de um jeito bastante esquisito. Um olhar um pouco demorado demais, silencioso demais. Ela não sabia definir o que não lhe agradava naquele olhar, mas não gostava de vê-lo olhando para ela daquele modo. Nos outros, aquilo não importava. Mas não no caso de Bill. Ainda segurava, e em seguida, Bill ergueu a arma, que colocou-a junto ao nariz. Petra viu a cabeça de Bill balançar, num horrível sinal de entendimento. Não. Não matei. Ai, por favor, acredite. A arma foi disparada há pouco, retrucou Bill calmamente. Agora havia algo magoado na expressão dos olhos dele, como se estivessem tentando dizer a ela: por que você não quer contar para mim? Por que não limpa o terreno entre nós e me conta a verdade? Para que depois eu compreenda as suas razões? Bill não disse isso, mas os seus olhos pareciam dizê-lo. Não matei. Atirei nele, mas não acertei. Tudo bem, respondeu Bill com calma, com aquele toque de cansaço que demonstramos quando não estamos acreditando em alguma coisa, mas tentamos disfarçar para poupar a outra pessoa. De súbito, Bill enfiou a arma no bolso lateral do seu paletó, como se ela já não fosse mais importante, como se fosse um detalhe superado, como se houvesse coisas muito mais urgentes a serem resolvidas agora. Abotoou o paletó com determinação, caminhou na direção de Petra. Seus movimentos possuíam uma espécie de intensidade flexível, que antes não demonstravam. Um certo ímpeto, um certo vigor. Enlaçou-a de novo com um braço protetor, aquele santuário que ela tentara encontrar durante toda a vida e só achara agora, tarde demais. Mas, desta vez, com um impulso apressado na direção da porta, não apenas a fim de ampará-la. Vamos sair daqui, depressa, ordenou Bill, severo. Desça para a rua o mais depressa que puder. Bill a empurrava para a frente, apressava os passos dela ao seu lado, na curva do seu braço protetor. Vamos! Você não pode ser vista aqui. Você devia estar louca para ter vindo aqui desse modo. Estava mesmo, soluçou Petra. Estou louca. Agora ela se debatia um pouco, resistindo a ele, tentando manter-se afastada da porta. De repente soltou-se dele e recuou, encarando Bill. As mãos de Petra continuavam a rechaçar os braços dele, cada vez que tentavam recapturá-la. Não, espere. Há uma coisa que você precisa ouvir primeiro. Uma coisa que você precisa saber. Tentei deixar você do lado de fora, mas agora você está aqui dentro, comigo. Cheguei a este ponto. Não irei além. Depois ela acrescentou. Você precisa saber como eu era. Bill a segurou e sacudiu com violência, na sua exasperação, como se quisesse pôr um pouco de bom senso na cabeça de Petra. Não agora. Será que não entende? Há um homem morto no quarto ao lado. Não sabe o que isso significa se você for encontrado aqui? A qualquer momento, alguém pode muito bem meter o nariz nesse apartamento.
Ah, seu tolo, gemeu Petris comovido. É você que não está entendendo. O mal já foi feito. Será que você não entende isso? Eu fui encontrada aqui, sussurrou quase inaudível, pela única pessoa que importa para mim. Agora, que sentido faz fugir? O que há para esconder? Esfregou nos olhos as costas da mão, fatigada. Deixe que eles venham. Pode trazer todos eles para cá. Se você não quer pensar em si mesmo, insistiu Bill, com veemência. Pense, mamãe. Pensei que você a amava. Pensei que ela significava alguma coisa para você. Será que você não sabe o que uma coisa como essa pode fazer a ela? O que está tentando fazer? Matá-la? Alguém já usou esse argumento antes. Ela explicou de forma vaga. Não consigo lembrar quem foi, nem quando. Bill abriu a porta com cautela e espreitou para fora. Estreitou a abertura da porta de novo, virou-se para ela. Não há sinal de ninguém. Não consigo entender como esse tiro não foi ouvido. Acho que os apartamentos contíguos estão desocupados. Petris não se mexeu. Não, este é o lugar e esta é a hora. Já esperei tempo demais para contar para você. Não darei mais um único passo. Não vou atravessar essa porta. Bill cerrou os dentes. Vou pegar você à força e levar para fora daqui, se for preciso. Vai me obedecer? Vai pôr essa cabeça no lugar e pensar direito? Bill, não tem direito à sua proteção. Não sou. A mão de Bill, de repente, tapou a boca de Petra, mantendo-a fechada. Levantou-a do chão e laçou-a com força nos braços. Os olhos de Petris voltaram-se para ele, tensos, em um mundo de desamparo, acima da mão silenciadora de Bill. Então ficaram muito juntos um do outro. Petris já não se debatia. Ele a levou para fora, através da porta, e ao longo do corredor, e desceu aquela escada que Petris havia subido de modo tão diferente, um pouco antes. Na porta da rua, Bill a colocou de novo com os pés no chão. Fica aqui um instante, enquanto dou uma olhada. Pela passividade de Petris, ele entendeu que sua resistência havia terminado. Esticou a cabeça para fora. Ninguém a vista. Você deixou o carro depois da esquina, não foi? Ela não teve tempo de imaginar como ele sabia disso. Siga em frente, junto a mim. Vou levar você de volta para o carro. Petris enroscou seus dois braços no braço de Bill e, presa a ele, desse modo, saíram discretamente. Seguiram depressa, bem junto à parede do prédio, onde a sombra era mais profunda. Pareceu uma distância bem longa. Ninguém os viu. Melhor ainda, não havia pessoa alguma por ali que pudesse vê-los. A certa altura, um gato saiu correndo do respiradouro de um porão à frente deles. Petris se apertou com força em Bill por um momento, mas nenhum som escapou de sua boca. Prosseguiram após uma breve pausa. Contornaram a esquina e o carro estava ali, apenas alguns metros adiante. Cruzaram a rua numa rápida diagonal na direção do carro, e ele abriu a porta para ela e ajudou-a a entrar. Em seguida, de repente, a porta estava fechada, outra vez, entre os dois, e Bill havia ficado do lado de fora. Aqui estão as chaves. Agora leva o carro para casa e... Não, sussurrou Petris com decisão. Não, não sem você. Aonde você vai? O que vai fazer? Você não compreende? Estou tentando manter você fora dessa história. Vou voltar para lá de novo. É preciso, para ter certeza de que não há nada que comprometa você. Você precisa me ajudar. Petris, o que ele estava fazendo com você? Não quero saber o motivo, não temos tempo para isso. Agora, só quero saber o quê? Dinheiro, respondeu ela, laconicamente. Petris viu os dedos de Bill se aferrarem com força à beirada da porta, a ponto de darem a impressão de estar tentando perfurar o metal. Como você deu a ele o dinheiro, em espécie ou em cheque? Um cheque, respondeu assustada. Só uma vez, cerca de um mês atrás. Bill agora falava mais tenso. Você destruiu o cheque quando o banco o devolveu? O cheque nunca foi para o banco. Ele ficou com o cheque de propósito. Deve estar com ele ainda em algum lugar. Pelo modo como Bill se retesou e inspirou lentamente, Petris compreendeu que ele ficara mais assustado com isso do que com tudo que ela lhe dissera até então.
Meu Deus! Exclamou com voz sufocada. Preciso reaver esse cheque, ainda que leve a noite inteira. Baixou a cabeça de novo, inclinou-a na direção de Peters. Que mais? Alguma carta? Nenhuma. Nunca escrevi para ele uma só linha, na minha vida inteira. Tenho uma nota de $5 jogada lá, junto dele, mas eu não a quero de volta. Em todo caso, é melhor eu pegar isso de volta também. Mais nada? Tem certeza? Agora pensa, Peters. Pense bem. Espere, naquela noite no baile, ele deu a entender que tinha o número do meu telefone, o nosso, anotado em um caderninho preto que trazia com ele. Peters hesitou. E uma outra coisa, o quê? Não tenha medo, me diga o quê? Bill, ele me forçou a casar com ele esta noite, em Hastings. Desta vez ele ergueu a mão e deixou-a tombar como um malho contra a beirada da porta do carro. Estou feliz que ele esteja, exclamou com uma expressão sinistra. Não concluiu a frase. Você assinou o seu nome? O sobrenome. Foi obrigada. Era esse o plano dele. A justiça vai enviar a certidão para a casa dele, aqui nesse endereço. Dinheiro faz milagres. De repente, Bill deu a impressão de ter tomado uma decisão quanto ao que fazer. Vai para casa, Peters, ordenou. Volte para casa, Peters. Ela agarrou-se atemorizada ao braço dele. Não, o que você vai fazer? Vou voltar lá, é preciso. Ela tentou detê-lo. Não, Bill, não. Alguém pode aparecer. Vão ver você lá, Bill, suplicou. Por mim, não volte lá. Você não entende, Peters. Seu nome precisa ficar fora disso. Há um homem morto lá naquele quarto. Eles não podem encontrar nada que ligue você a ele. Preciso pegar essas coisas, esse cheque, esse caderninho de anotações. Preciso me livrar dessas coisas. Melhor ainda, se eu pudesse tirar o homem de lá, deixá-lo em outro lugar, longe daqui, talvez demorasse mais tempo até ser identificado. Ele não é da região, não é provável que exista alguém que reclame às autoridades em caso de um desaparecimento repentino. Ele veio e se foi, uma ave passageira. Se ele for encontrado lá naquele quarto, ficará logo definido de quem se trata, e isso trará em seguida uma série de outras coisas. Peters se viu Bill contemplar pensativo a extensão da carroceria do carro, como se calculasse suas possibilidades como caixão. Vou ajudar você, Bill, disse ela, com uma súbita decisão. Vou ajudar você a fazer seja lá o que for. Em seguida, como ele a fitasse com ar de dúvida, deixe-me ajudar, Bill, deixe. É uma maneira pequena de me reabilitar por ter sido a causa de toda essa confusão. Tá certo, respondeu Bill. Não posso mesmo fazer nada sem o carro. Preciso disso. Entrou no carro, empurrando-a de leve para o lado. Deixe-me ficar no volante um momento. Vou mostrar o que quero que você faça. Dirigiu o carro até apenas 1 ou 2 metros adiante. Parou de novo. Agora estava estacionado de modo que apenas o capô se projetava além da linha do prédio e da esquina, enquanto o resto permanecia abrigado pela parede. O banco do motorista se achava exatamente alinhado com a fileira de lojas, a partir da esquina. Olha para aquela direção, de onde você está sentada. Ele a instruiu. Daqui pode ver aquela porta ali adiante? Não, mas há para ver a faixa da calçada onde está a porta. É isso que eu quero dizer. Vou ficar de pé ali, acender um cigarro. Quando você vir isso, leve o carro até diante da porta. Enquanto isso não acontecer, fique aqui até onde está. Se vir qualquer coisa, se notar que alguma coisa deu errado, não fica aqui. Liga o carro, se afaste, sem dobrar a esquina. Vá direto para casa. Não, pensou Peter, teimosamente. Não vou fazer isso. Não vou fugir e abandonar você aqui. Mas não disse coisa alguma para Bill. Bill havia saído do carro de novo, estava de pé diante de Peters, observando com cuidado em todas as direções, sem virar demais a cabeça, apenas mantendo o corpo parado, espiando por sobre os ombros. Primeiro para um lado, depois para o outro. Tudo bem, disse ele afinal. Tá tudo bem agora. Acho que já posso ir. Bill bateu de leve nas costas da mão de Peters, para consolar por um minuto. Não tenha medo, Peters, não tenha medo. Talvez tenhamos sorte dessa vez. Somos novatos nesse tipo de coisa. Talvez tenhamos sorte. Ela repetiu num abismo de pavor. Peters se ouviu dar a volta, a se afastar do carro,
Bill caminhava do mesmo jeito de sempre, e essa era uma coisa boa nele. Não caminhava furtivamente nem recurvado. Petri se perguntou por que motivo isso teria alguma importância para ela, num momento como aquele. Mas de algum modo isso tornava menos horrível aquilo que eles estavam prestes a realizar. Bill deu a volta e entrou no prédio, onde o homem jazia morto.